Olá galera, beleza? Este que vos fala é João, trazendo hoje mais uma questão para o nosso canal. A questão de hoje trata-se de um losango, cujo eu tenho o seu ângulo maior medindo 120 graus, a sua diagonal maior medindo 30 centímetros e a questão é: calcule o perímetro do losango. Antes de eu fazer a resolução, eu quero comentar aqui algo importante para nós resolvermos essa questão. É importante também que, se você é estudante de matemática, está estudando para algum concurso, está fazendo algum curso voltado para a matemática, conheça os ângulos notáveis. Mas se você está falando aqui e não lembra, o que é ângulos notáveis? É que quando nós falamos de trigonometria, temos os ângulos de 30, 45 e de 60 graus, que nós chamamos na matemática de ângulos notáveis. E se você não sabe, é importante que você saiba construir uma tabelinha para identificar os valores desses ângulos, não é obrigatório fornecer os valores respectivos desses ângulos, dos chamados ângulos notáveis. Observe, faz umas setinhas como se estivesse fazendo um jogo da velha, ó. Fazer aqui bem à mão livre mesmo, para que demonstre uma situação de prova. Você divide como se estivesse fazendo um jogo da velha, ó. 3 partes também. Aí o que acontece? Aqui, ó, você coloca o ângulo, que vai ser esses ângulos de 30, como eu já falei, de 45, sempre em graus, e de 60 graus. Coloca aqui descendo seno, cosseno e tangente. Coloca os números, sempre contando. 1, 2, 3. Voltando agora. 1, 2, 3. Debaixo desses números, você divide sempre por 2, ó. Dividido por 2, por 2, por 2. Faça isso na segunda linha também. Por 2, divide por 2. Feito isso, onde tem números diferentes de 1, coloca uma raiz. Uma raiz quadrada, é claro, né? E aqui, raiz de 3. Pronto, já determinamos o seno e o cosseno dos ângulos notáveis. Para a tangente é um pouco diferente. Você tem que entender o seguinte. Coloca raiz de 3, 1, raiz de 3. No menor ângulo, você divide por 3. Falado isso, agora vamos à interpretação do problema. Observe que eu tenho aqui, se eu avaliar apenas esse triângulo, ó, que eu vou demonstrar aqui, destacar, eu tenho um triângulo, mede 120 graus, e ele é um triângulo isósceles. Isósceles por quê? Esse lado é igual a esse. Nem precisava eu ter destacado que esses lados são iguais, porque se trata de um losango. Feito isso, se ele é isósceles, aqui mede 120, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180 graus. Se eu já tenho 120, então vai ficar 30 para um e 30 para o outro. Agora eu vou aplicar na lei dos senos. Só que antes eu preciso falar uma outra coisa muito importante aqui, porque esse ângulo aqui, ele é de 120 e não está aqui dentro dos ângulos notáveis. Mas existe um ângulo correspondente a esse ângulo de 90 graus. O círculo trigonométrico, gente, acontece isso. Esse aqui é Y e aqui é o eixo X. No círculo trigonométrico, acontece o seguinte: se eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, essa abertura aqui, no primeiro quadrante,
ela rebate aqui com igual valor. Justamente no ponto 120 graus. Porque se você voltar aqui, ó, aqui é 180. Se eu voltar, menos 60, ele vai ficar 120 e ele vai ter a mesma abertura aqui. E, consequentemente, aqui no eixo dos senos, aqui é o eixo do seno, ele vai rebater numa altura igual. Por esse motivo, eu posso afirmar que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. E é por isso que quando nós formos usar aqui o 120, o cosseno vai ser, o seno vai ser o seno de 60. Porque ele tem o mesmo valor e inclusive com sinais positivos. Vale lembrar que o seno no primeiro e no segundo quadrante eles têm sinais positivos, beleza? Eu preciso falar também de um outro fator que é a lei dos cossenos. Vai que quem esteja assistindo esse vídeo não lembra do que é a lei dos cossenos. Vou ter aqui um triângulo semelhante a esse. Imagine que aqui eu tenho, eu vou colocar os 120 graus lá e aqui o 30, ok? E se eu chamar esse lado de A e esse lado de B e esse lado aqui de C, por exemplo, que existe uma razão em que A dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser igual para todos os ângulos. Da seguinte forma, A sobre o seno aqui, esse de 30 aqui, né? A razão dele vai ser igual. O valor de B, até porque os ângulos são iguais, né? O lado B sobre o seno, no caso aqui também vai ser de 30, eu podia ter chamado de beta. E o seno aqui de 120 vai ser igual ao lado C, ó. Vai ser igual ao lado C aqui, ó. Que vai ser igual o seno de 120. E é justamente duas dessas relações que nós vamos usar, ok? Dito isso, depois de fazermos uma longa explanação, simbora a resolução do problema. Vamos usar a lei do seno. Eu vou chamar esse lado aqui de L, viu? E vou usar, aí vai ser L está para o seno de 30, assim como 30 está para o seno de 120. Essa é a nossa proporção. Agora vamos substituir os valores que nós temos. Vai ficar L sobre, oposto ao L tem 30. Seno de 30 é 1 meio. Isso é igual 30 centímetros, que é aqui ao lado, não é isso? Que nós já temos, esse 30, sobre o seno de 120, que vale, como já disse aqui, ó, seno de 120 é igual, como eu disse aqui, seno de 120 é igual ao seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Observe que esses dois aqui eu já posso cortar, ó. E agora vamos multiplicar cruzado. Aqui. Aí vai ficar L vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 L, que é igual a 1 vezes 30. Logo, L vai ser igual a 30 dividido por raiz de 3. Mas não é conveniente que a gente deixe a raiz de 3 no denominador. Nós temos que subir ela para o numerador. Para fazer isso, a gente multiplicamos por raiz de 3.
em cima e embaixo, que é um processo chamado de racionalização. Aí vai ficar 30 vezes raiz de 3, vai dar 30 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Logo, L vai ser 30 raiz de 3 dividido por aqui, ó. Raiz de 3, raiz quadrada, cancela com quadrado, ficando apenas o 3. E observe que eu ainda posso fazer essa simplificação aqui. 30 raiz de 3 é 30 raiz de 3 dividido por 3 é igual a 10 raiz de 3. Observe que esse é o valor. Observe que esse é o valor de L. Achei o valor de L. Porém, ainda não resolvi a questão porque a questão pede para calcular o perímetro. Mas observe que dá para ver que nós precisamos apenas multiplicar esse valor por 4, porque nós temos 4 valores iguais. Então, o perímetro, que por nomenclatura, vou fazer até com uma caneta de outra cor, o perímetro, que é chamado de 2π, é igual a 4 vezes L, que no caso é 10 raiz de 3, logo 2π é igual a 4 vezes 10 raiz de 3 vai dar 40 raiz de 3 centímetros, porque a grandeza aqui está em centímetro, e essa já é a nossa resposta. Se você gostou, curta, compartilha, inscreva-se no canal para interagirmos. Beleza? Tchau, tchau, gente, e até a próxima.